Hoje é a nossa segunda aula, no qual é o tema Por que pessoas, mais especificamente mulheres, menos competentes, recebem mais oportunidades do que eu. Isso já aconteceu com vocês, com alguma de vocês, de olhar para o seu redor, para suas conhecidas, para os seus colegas de trabalho, ou até mesmo para pessoas da sua cidade, e falar assim, gente, tanto homem quanto mulher, e falar assim, gente, parece que aquela pessoa tem menos competência do que eu, parece que eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, e aquela pessoa conseguiu tanto, e eu ainda estou aqui pedalando, ainda estou aqui demorando um pouquinho mais para chegar nos meus objetivos. Então, ontem eu mostrei para vocês que o mundo interpreta vocês antes de conhecer vocês. E por mais que você seja uma super profissional, uma super mulher, de uma super família, com um super sobrenome, com uma super conta bancária, super bem relacionada, querida, feminina, todas as excelentes qualidades, o mundo não sabe isso quando ele olha para você nos primeiros segundos. Ele interpreta com base no que ele está enxergando. O que, que é com base no que ele está enxergando é o quê? Com base na sua aparência, com base na sua postura, com base no seu olhar, nos seus gestos, no seu comportamento, nos seus ombros, no seu queixo, se está muito levantado, é aquela pessoa que conversa assim, passa aquele ar de soberba, aquele ar de arrogância. Ou aquela mulher que é muito tímida, então ela caminha com o queixinho mais para trás, aqui também não passa credibilidade, porque parece que é uma mulher insegura. Ontem nós aprendemos tudo isso e hoje eu quero te mostrar por que que algumas mulheres elas são escolhidas para viver algumas oportunidades, para viverem o melhor da vida, enquanto outras mulheres nunca conseguem sair do ponto onde estão. E quando eu falo isso, eu quero deixar muito claro para vocês, isso vocês encaixam para tudo na vida. Desde 2022, 23, 24, 25, 26. Durante 4 anos da minha vida, eu ajudei mulheres a fazerem escolhas afetivas melhores. Eu comentei sobre isso ontem e volto a comentar porque hoje tem rostinhos novos aqui. Durante 4 anos, eu ajudei mulheres a fazerem escolhas afetivas melhores. Eu tenho centenas de feedbacks, centenas, e talvez alguma de vocês que estejam aqui nessa aula eu também tenha ajudado. Caso sejam minhas alunas, com certeza ajudei. Caso sejam só seguidoras, através dos conteúdos. Mas, analisando todas essas mulheres, alunas ou não alunas, eu entendi que o relacionamento ele não é o começo. O relacionamento ele é consequência da mulher que você é. Hoje eu até fiz uma publicação no meu Instagram que falava isso. O problema nunca foi os homens e os relacionamentos. O problema é a maneira como você se apresenta. O problema é o que você aceita, o que você não aceita, o que você tolera, o que você não tolera. E algumas pessoas não entenderam. Falaram, ai, mas e quando o homem é tóxico? E quando o homem é narcisista? E quando o homem é um mentiroso? E quando o homem isso? Todos mentem, nananana. Quando você é uma mulher que sabe ler, que sabe interpretar os sinais, quando você é uma mulher que você já não aceita mais qualquer coisa, que você já não é mais carente, que você já não precisa mais da validação do outro, as pessoas podem até te enganar. Eu sei que tem muitos homens que são malandros que enganam, mas você consegue ver assim, em uma, duas saídas, você já consegue entender o que, que aquela pessoa tá querendo de você. O mundo vai te respeitar da maneira como você se respeita, da maneira como você observa. Então, essas aulas e esse novo treinamento aqui, que eu falo que não é só sobre posicionamento, é sobre reconfigurar a maneira como as pessoas te enxergam, a maneira como você se enxerga. Eu falo de posicionamento, algumas pessoas pensam assim, ai, mas é sobre competência. Não é sobre competência, é sobre habilidade. O mundo não recompensa competências. Se fosse por isso, gente, se fosse por competência, todo mundo que se forma numa universidade federal estava ganhando milhões por mês. Se fosse por competência, tá? Porque são pessoas muito inteligentes, precisaram se esforçar muito para passar no vestibular, para fazer uma universidade pública. Se fosse por competência, se fosse por inteligência, todas essas pessoas ali estariam milionárias, estariam vivendo o melhor da vida, estariam morando lá em Mônaco, no palácio da Grace Kelly. O mundo valoriza habilidades. O que vocês mais conhecem hoje aqui na internet mesmo são pessoas falando, não precisa mais fazer faculdade para ganhar dinheiro. Eu não concordo. Falo que precisa sim fazer uma faculdade para te dar educação, para te dar repertório. Mas o que a gente mais conhece, as pessoas mais ricas, basicamente, que eu conheço, esses novos ricos, eles tiveram habilidades. Habilidade de comunicação, habilidade de venda, habilidade de persuasão.
habilidade de encantamento, habilidade de conexões, de fazer negócios. Gente, qualquer tipo de comportamento que você tenha na sua vida precisa ter uma intenção por trás. Já passou da época de agir por emoção. Vocês não agem mais por emoção, não agem mais por impulso. Agora vocês são mulheres intencionais. Ai, Camila, é muito chato ser mulher intencional. É, bem-vinda à vida adulta. É assim que funciona. Se você não for intencional, você vai cair na intencionalidade de alguém. E você nunca vai saber quais são os planos daquela pessoa por você. Qual a intenção que eu tenho com essa atitude? Isso já vai resolver a maioria dos seus problemas. A mulher que tem intenção, ela ultrapassa a mulher que tem reação. Não seja aquela mulher que reage a tudo. Aquela mulher impulsiva. Aquela mulher que precisa responder na hora. Isso é para relacionamentos, isso é para trabalho, isso é para carreira, isso é para amizades, isso é para família, isso é para tudo. Seja aquela mulher que pensa antes de agir. Sabe a lei dos 3 segundos? Alguém te falou alguma coisa? Antes de você responder, 1, 2, 3. Então, isso vai te passar uma imagem de uma mulher com mais classe, de uma mulher com mais sabedoria, de uma mulher mais plena, mais serena. A pessoa terminou de falar, você. Então, diferente daquela mulher que um tá falando, o outro já começa a falar por cima. Já começa a falar por cima. Isso é falta de respeito. Mas tudo isso aqui a gente vai aprofundar mais no fato, de fato, na nossa aula aqui e também no nosso treinamento. Eu quero fazer algumas perguntas para uma de vocês. E eu preciso que uma esteja disponível para responder as perguntas aqui no nosso chat ou até mesmo com o microfone. Quem se disponibiliza? Camila falou, Salvador, Bahia. Ai, que delícia, Salvador. E viu uma gaúcha. Posso ser eu? Amei. Maíra, da onde você é, Alquieri? Eu sou de Sobradinho, mas eu resido em Porto Alegre. Bem-vinda, então vamos lá. É. Perguntas de vai e volta, Maíra. Você sabe quem você quer ser daqui a um ano? Sim. Quem? Mãe de 3 filhos, quer dizer, 3 não, 2, quero gêmeos, desejo. E principalmente o motivo de eu estar aqui foi quando eu entendi que no momento que eu fosse mãe eu não teria mais serventia no emprego onde eu tô. E por isso ontem eu respondi para ti que era resposta de oração. Não me faça chorar no meio da live. Tá, mas é real porque assim, se posso bem rapidinho, Por favor. fazem 2 anos que eu me converti, sou evangélica, e desde aí, do dia do meu batismo, eu escrevi tudo que eu queria para minha vida. E a partir daí, um mês depois, eu conheci meu marido, que é meu vizinho de parede, era meu vizinho de parede, a gente casou fazem 2 meses, e daqui a um ano eu me vejo sendo mãe. Só que exatamente um mês atrás, teve uma feira em Bento, e os meus colegas de empresa e donos da empresa falaram assim: tu tem que nos avisar um ano antes quando tu desejar ser mãe, porque daí não vai mais, tu não vai mais poder trabalhar conosco. E eu sou representante comercial, eu represento a marca da Ruby Rose e eu gosto muito da parte de gestão. Só que para eles o fato de eu ser mãe, o desejar ser mãe, eu não vou ter mais serventia. Eu queria poder mostrar para vocês. Você já tem a chave da sua mentoria, do seu propósito aí. Você acabou de me convencer, entre aspas, sobre um produto seu. Como que você vai ajudar outras mulheres? Eu quero, hoje, através da minha história, ajudar mulheres que querem ter um trabalho e possam cuidar dos seus filhos e que foram afastadas do trabalho. Você vai usar isso como referência para vender o seu produto. O seu produto vai ser esse. O que acontece? Muitas pessoas pensam que, eu preciso ter um super curso, eu preciso ter uma super ideia, eu preciso ter uma super técnica. Gente, o que vocês vão vender já está dentro de vocês. Se tu me permite, Camila, o fato de saber a minha descendência, tu pode assimilar, e acredito que com a tua a gente vem de mães muito da roça, que trabalham muito na roça. Então, assim, o que eu me vejo muito na maquiagem é resgatando o feminino das mulheres no meu dia a dia. O produto da minha venda é uma consequência, porque na maioria das vezes eu chego para dar um abraço nas pessoas, nas farmácias, nas lojas de cosmético, porque é um monte de mulher trabalhando que não é mulher, não é feminina, é um robô.
E assim, muito se dá da onde a gente veio, sabe? Da nossa criação, muitas vezes da roça, ou de uma vida difícil, onde não teve tempo para parar para olhar para o feminino. Então é ali que eu me encontro, assim, hoje no meu dia a dia. E é para mim muito forte isso, porque eu não tive. Sim, sim. Nós viemos, por mais que nossas famílias são de mulheres submissas, mas são de mulheres muito fortes. São de mulheres muito fortes. Então, trazendo um pouco dessa tradição, já tem uma grande bagagem para você. E o outro ponto que você pode atender também. Muitas dessas mulheres de interior, dessas mulheres de cidades pequenas, elas consomem muito esse tipo de produto, de serem revendedoras. Você pode ajudar essas mulheres a como serem revendedoras melhores, para que elas possam trabalhar de casa para construir essa marca pessoal delas. Olha o produto que você tem, que você mesmo sendo mãe, você consegue trazer o retorno financeiro, consegue ajudar a sua família, conseguiu viver melhor a sua maternidade, saindo do CLT graças a Ruby Rose, no caso. Futuramente você pode até fazer uma parceria com a Ruby Rose, de vender uma mentoria sua, de justamente desse ponto que você fala, a mulher ela precisa ser feminina, então uma revendedora, Ruby Rose, ela precisa ela estar bonita, ela estar usando os produtos para ela poder fazer uma venda. Então você pode futuramente até fazer uma parceria com a Ruby Rose para você mentorar essas revendedoras. Tem noção do tamanho do nicho que você tem? Não é só um nicho regional, é um nicho nacional. Vamos lá. Primeira pergunta você já matou, você já sabe, pessoal. Então você já tem claro aonde você quer chegar daqui a um ano. Quanto você quer estar ganhando? 100 mil por mês. Que tipo de casa você quer morar? Eu quero uma casa de campo, onde os meus filhos possam ter contato com as ovelhas, com os bichinhos, com os porquinhos, mas que fique fácil acesso a Porto Alegre para pegar o avião. Que tipo de cliente você quer atender? Mulheres. Que lugar no mundo que você ainda não foi você gostaria de ir? Noruega. Perceberam, meninas, a rapidez e a agilidade da Maíra para responder essas perguntas aqui? Então, obrigada, Maíra, pela sua participação. O que eu queria dizer com isso, meninas, aqui para vocês? E essas perguntas que eu fiz para Maíra, que eu gostaria que todas vocês também pudessem responder na mesma rapidez e na mesma agilidade. Você nunca vai chegar no lugar que você tanto quer se você não definir qual é esse lugar. Da onde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer estar, vai te ajudar muito a evoluir, a alavancar. Dentro desse nosso treinamento, eu quero te ajudar também a você construir esse seu mapa de visão, que é isso que nós chamamos aqui. Porque quando você tem claro, você sabe que caminho você vai seguir. Então, por exemplo, eu sei que daqui a um ano eu quero engravidar, que foi o que aconteceu com a Maíra. Então, eu sei que para eu engravidar, eu preciso me preparar antes, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ir lá fazer os meus exames. Se eu não tenho um namorado, um marido, eu preciso conhecer alguém, preciso me abrir para conhecer alguém. Qual na nossa casa vai caber um berço aqui? Ou eu tenho que mudar, eu tenho que ir para outro lugar? Como que estão minhas questões financeiras? Quando você tem um objetivo, fica muito mais claro de você caminhar até lá. Eu quero ganhar 100 mil por mês. Lindo, maravilhoso. O que eu preciso fazer? 100 mil por mês dividido em tantas vendas? Quanto é 100 mil por mês? São 10 vendas de 10 mil reais. Se eu tenho uma mentoria que custa 10 mil reais, eu só preciso vender para 10 pessoas. Se eu vendesse só para vocês hoje, eu já faturei os meus 100 mil em uma reunião de 1 hora e meia. Eu tenho, por exemplo, uma mentoria que custa 7.700 reais. É uma mentoria que, às vezes, eu abro aulas aqui. Quando finaliza as aulas, alguma aluna me chama lá no privado. Camila, eu queria entender como funciona. Por quê? Porque eu me exponho. Porque eu venho aqui e entrego o meu conteúdo. Eu entrego o meu melhor aqui para vocês. Eu respondo perguntas lá no Instagram todos os dias, faça chuva, faça sol, com dificuldade ou não, triste ou feliz. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, eu estou ali todos os dias. Eu tento ao máximo responder todos os directs que eu recebo. Caixinhas de perguntas, gente, é muita pergunta. Eu tento selecionar ali as que eu percebo que mais vão ajudar e eu tento ao máximo. Ninguém vai fazer por você. O mercado digital, ele é o único local. Gente, isso daqui, não pensem que está saturado. É um oceano azul de uma maneira
que só quem vive isso sabe como funciona. É só você ter um produto que convença. Alguns produtos vão vender mais, outros produtos vão vender menos. O mercado digital aqui, ele é um local que, se você fizer da maneira certa, ele vai te dar retorno enquanto você estiver dormindo, que é o que acontece comigo. Eu estou dormindo e as notificações do meu celular, Pix. Eu tenho produtos de R$19, eu tenho produtos de R$69, eu tenho produtos de R$120, de R$290, de R$490, de R$899. Às vezes cai R$40, às vezes cai R$500. Você vai contando, você vai contabilizando. Ah, eu não tenho ainda, não me sinto segura ainda de oferecer um produto de R$1.000. Faz um e-book de 100, faz um e-book de 10, de 15, coloca ali só para você sentir. Quando você ouvir o primeiro plim-plim no seu celular, isso vai te dar uma motivação que vocês não fazem ideia. Na época que eu fiz o meu e-book, não existia ChatGPT ainda, que foi em 2022. Eu sentei com vários desses livros aqui que eu tenho, ia sublinhando, marcando as partes ali, digitava o meu texto. Aí eu falava, tem que cuidar para não dar plágio, né? Porque vai que eu coloque ali no para venda e dê plágio. Então eu tinha que, tipo um TCC de faculdade mesmo. Foi assim, foram meses para criar esse e-book. Agora, gente, com a facilidade que tem do ChatGPT, se vocês quiserem, vocês fazem uma venda no digital hoje mesmo. Vocês criam um e-book hoje mesmo e vocês colocam ali para vender. Com a facilidade que existe hoje. Isso que eu tô te dando aqui é chave. Chave, gente, anotem, porque já é uma aula gratuita. Essa aula aqui vale ouro. Você vai lá no Google, baixa o PDF do seu autor favorito, que você já conhece. Por exemplo, eu aqui, que eu estava lendo hoje. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Inclusive, leiam esse livro aqui. Leiam, leitura assim obrigatória. Obrigatória. Comprem hoje ou amanhã já. E leiam no final de semana. É uma leitura rápida e muito gostosa. Eu sei, eu já ouvi esse livro aqui umas 2 vezes no audiobook, que eu fico ouvindo muito audiobook também. Enquanto eu tô na academia, às vezes eu saio caminhar, bater perna, eu gosto muito de caminhar a pé, ir num café a pé, ir no mercado a pé, ir na floricultura a pé. Eu coloco meu fonezinho e fico caminhando ouvindo audiobook. Então eu já sei o que tem nesse livro. Aí o que eu faço? Se eu quero criar um produto, olha essa sacada. Se eu quero criar um produto maravilhoso, que não vai ter um tipo de questionamento se ele é bom ou não. Esse livro aqui, eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Nunca ouvi. Porque Salomão é bíblico, são conceitos milenares sobre riqueza que ele traz. O que eu posso fazer? Eu vou lá no Google, eu pego o PDF desse livro aqui, e eu falo assim pro meu chat GPT, pro meu Cláudio, pro qualquer outro tipo de inteligência artificial que eu use. Caso vocês não usem, também comecem a alimentar ela, porque vai facilitar a sua vida. Oi, chat. Com base nesse livro aqui, com base no meu trabalho, que é isso e aquilo que eu faço, os meus objetivos são esses. Eu penso em criar um produto digital. Como que eu poderia usar a referência do seu livro, desse trecho que eu gosto, com esse meu pensamento, com esses meus princípios, com esses meus valores? Eu gostaria que a minha aluna atingisse esse objetivo após fazer esse curso. O que eu gostaria de ensinar a ela é isso. Eu gostaria que ela se tornasse essa mulher, que ele se tornasse esse homem. Me entregue um e-book. Gente, é só o prompt que vocês vão criar. Vocês vão só usar alguns minutos ali para criar um bom prompt. Ele vai te dar o livro inteiro. Aí o que você vai fazer? Você vai embalar esse livro, você vai lá pro Canva. Lá no Canva já tem pronto as capas de livro. Você vai só mudar o seu nome, você vai pegar o modelo pronto, você vai mudar o seu nome, a sua foto, você vai copiar e colar o texto. Você vai ir lá para Kivify ou vai ir lá para Hotmart, vai subir esse arquivo lá. R$39. R$49. E você vai subir o link nos seus stories. Pronto. Tem dificuldade nisso, gente?
Tem dificuldade nisso? Agora são 8 horas. Vai terminar a nossa aula umas 9 horas, 9h30. Se vocês quiserem, até meia-noite já tá pronto isso. O básico, né? Não vou dizer que vai estar assim o melhor produto de todos, mas o básico você já vai ter. Depois você vai organizando, depois você vai melhorando. O primeiro e-book que eu fiz, eu mandei que as minhas alunas começaram a comprar. Depois que eu fui vendendo mais, que eu fazia mais vendas por dia, eu comecei a revisar ele. E eu falava assim, eu acho que eu preciso entregar mais. Aí eu escrevia mais, eu criava atividades, PDFs, exercícios e mandava e-mail assim para todas elas. Oi, Deusa, nós tivemos uma atualização no nosso e-book. Estou te encaminhando também, pela sua fidelização, um arquivo em PDF com um exercício, lá, lá, lá. E assim eu ia mandando, porque eu ia cada vez aumentando mais o meu produto. Hoje, esse meu primeiro e-book, ele já tem, não é só um e-book, ele já tem videoaulas, ele já tem exercícios, ele já tem atividades que as alunas imprimem e fazem uma pintura. Então, ficou um curso praticamente. Então, a pessoa que compra por R$ 49, ela olha e ela fala, nossa, tem tanta coisa assim por R$ 49, que um curso que eu comprar dela de 500, de R$ 1.000, vai ter muito. Então, quando você entrega muito no básico, você estimula as pessoas a comprarem mais no maior. Por isso que eu falo, sempre comecem pelo pequeno. Começa pelo pequeno e entrega muito. Mas assim, muito, muito, muito. Entrega tudo que vocês podem. Que aí você vai criar credibilidade com aquela pessoa que está ali comprando de você. Porque ela fala, nossa, ela entrega bastante mesmo. Vou comprar um produto maior. E se eu pudesse te dar uma pequena chave aqui de credibilidade para você começar a criar essas oportunidades, porque eu comecei sozinha a fazer tudo isso. Não teve ninguém que me ensinou, eu precisava ir lá no YouTube, pesquisar e ir fazendo. Eu ia fazendo errado, depois eu ia ajustando. Eu não comecei da maneira certa, mas vocês podem começar da maneira certa. Se eu fosse te dar uma primeira chave de como você começar da maneira certa, é cuidando das suas palavras. Cuidando das suas palavras, porque algumas delas vão construir você de maneira positiva ou outras vão destruir toda a sua autoridade. Então, muito cuidado com as suas palavras, desde palavras que vocês vão escrever, desde palavras que vocês vão falar, desde vídeos que vocês vão gravar, de tudo. Tomem muito cuidado, porque vocês podem estar perdendo a autoridade por palavrinhas, por ruídos de comunicação que se tem ao longo do dia. Então, por exemplo, palavras como você vai responder um cliente ou você vai gravar uma aula. Por exemplo, eu aqui gravando a aula com vocês e falar assim: ai, Camila, eu acho que você pode criar um produto assim. Quando eu falo não tenho certeza nenhuma. Não tenho certeza nenhuma. Então, eu acho, tenta eliminar o eu acho. Você pode substituir pelo quê? Olha, Camila, pela minha experiência, eu vejo que XYZ. Olha como te passou mais credibilidade. Pela minha experiência, eu vejo que XYZ. E não eu acho. E isso é para responder uma caixinha de perguntas. Isso é para responder uma pergunta que você vai receber no direct. Isso é para responder uma aluna numa aula que você vai dar como essa que eu estou dando aqui para vocês. Ou isso é para gravar uma aula. Eu acho, substitui por, ai, na minha experiência eu vejo que as coisas podem ser assim, assim, pelo meu ponto de vista. Mas tudo isso aqui também, eu falo que dentro desse treinamento, eu vou te ajudar a reescrever o seu vocabulário. A vocês passarem autoridade assim na primeira frase já. Outra palavra também, para nós começarmos, para vocês começarem a tomar mais cuidado. Talvez. Talvez também é uma coisa que não existe, né? O talvez não existe. Talvez sim, talvez não. O talvez pode ser substituído pelo silêncio ou pode ser substituído pelo vale a pena considerar. É uma coisa que vale a pena considerar. Porque considerar também é uma coisa que praticamente não existe. Mas vai soar mais bonito para a pessoa que vai ouvir de você. Então vale a pena considerar. Outro ponto.
Desculpas. Eu até tinha um vídeo, foram um dos meus primeiros vídeos lá do TikTok também, na época que eu comecei a trabalhar lá. Desculpa. Não é educação pedir desculpas. Em alguns momentos, claro que você vai pedir. Mas vocês sabiam que a desculpa você pode substituir ela pelo obrigado? Obrigada. Praticamente todas as vezes que você usa a palavra desculpa, você pode substituir ela pela palavra obrigado. Ai, desculpa, eu cheguei atrasado. Obrigada por me aguardar. Obrigada por ter me aguardado. Olha como você já muda. Ai, desculpa por eu ter feito tal coisa. Obrigada por você ter aceitado. Obrigada por você ter aceitado. Obrigada por você ter me ouvido. Desculpa porque eu gritei com você. Obrigada por ter me ouvido. Na maioria das vezes, o seu pedido de desculpa, ele pode ser substituído pelo obrigado. Vocês vão perceber como esses mínimos detalhes já vão te colocando num outro patamar, já vão te colocando numa outra frequência. As pessoas vão começando a te respeitar de uma outra maneira, te enxergar de uma outra maneira, te tratar de uma outra maneira, por simples detalhes que não são simples, porque se fossem simples, todo mundo faria. Todo mundo faria. Então não são detalhes comuns, vocês não são mulheres comuns, vocês são mulheres raras. Mulheres raras se comunicam, se vestem, se apresentam, se comportam de maneira rara. Não sei. Não sei é outra palavra que perde toda a sua credibilidade, a autoridade. Ai, eu não sei. Olha, eu vou pesquisar mais sobre. No momento, eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar e eu te trago. Ou, veja por esse lado. Veja se concorda comigo. Analisando esse ponto, eu vejo que sempre não sei, você só pode substituir por um eu vejo. Veja se você concorda comigo. Eu vejo por esse ponto. Por essa perspectiva, acredito que seja assim. Eu não sei, você não sabe no momento, mas você pode pesquisar e você pode explicar aquilo depois. E não é errado você dizer que não sabe. Ninguém nasce sabendo tudo. E é muita humildade. Isso também, quando você leva mais para manipulação e para persuasão, que vocês vão ver, quando vocês começarem a estudar esses conteúdos aqui, daqui a pouco vocês estão ali comprando o manual da FBI para estudar. Porque, gente, você vai aprendendo, você vai mergulhando nisso que ninguém mais te passa para trás. E aí você percebe que muitas vezes você demonstrar que você não sabe é uma humildade. A humildade, ela também te coloca à frente de outras coisas. Então, você comentar, deixar claro que no momento aquela informação você ainda não tem, as pessoas vão olhar e falar: nossa, ela foi humilde o suficiente para dizer que não sabe, que não conhece. Então, é importante preservar isso também. Isso faz com que você seja uma pessoa com valores. Uma pessoa que não é arrogante, uma pessoa que ainda está ali, um eterno aprendiz. Essa frase é maravilhosa. Ah, você acha que sabe tudo? Não, eu sou um eterno aprendiz. Sempre estou aprendendo, em constante evolução. A segunda chave que eu daria para vocês é para conseguir chegar nos objetivos onde vocês querem, independente se seja um objetivo aqui no digital, um objetivo no seu trabalho fora das redes sociais, no seu consultório, no seu escritório, no seu trabalho, é associação. Associação. Existem princípios milenares que falam que nós somos a soma das 5 pessoas nas quais nós nos relacionamos, na qual nós convivemos. Isso nunca fez tanto sentido como vai fazer a partir de agora para vocês. Quem são as 5 pessoas que você conversa todos os dias? Quem são essas pessoas? Elas estão te alavancando, te impulsionando ou elas estão te puxando para baixo? E isso aqui se encaixa para relacionamento, se encaixa para o seu trabalho, para sua carreira, para tudo.
Imagina que você, por exemplo, a Maíra que abriu aqui, que ela namora, está morando junto, praticamente, né? Uma parede que divide um do outro. Imagina se ela tem 5 amigas que são solteiras, que só sabem falar mal de homem, que não dá certo com ninguém, uma outra iludida, a outra que só reclama que foi traída, a outra que ai meu Deus, eu não dou certo com ninguém, não se fazem mais homens como antigamente, a outra desconfiada, ah, não acredita em nada, ah, não te respondeu a mensagem, porque deve estar fazendo alguma coisa, ah, ele não veio para casa ainda porque tá lá em tal lugar. Como que vai ficar a cabeça dela intoxicada o dia inteiro dessas pessoas falando essas coisas? Ou em outro caso, não de relacionamentos, convive com aquela amiga que é uma amiga de infância, você tem muita consideração por ela, mas tá cheia de dívidas, não sabe mais o que fazer, só te liga pra te pedir dinheiro emprestado, não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o pai, só sabe reclamar. Ai, minha vida, ai, não sei o que, não faz uma atividade física, não sai de casa, não tem amizades, suga toda a sua energia, está te agregando em que? Como que você vai evoluir com pessoas que ficam te puxando para trás? Camila, quer dizer que eu tenho que me afastar dessas amizades? Renovar. Às vezes você vai precisar renovar. Às vezes você vai precisar mudar o seu ciclo. Você vai, para você chegar em alguns ambientes, talvez com essas pessoas você não vai conseguir chegar. E isso não quer dizer que você tenha que se afastar 100%, mas você pode colocar essas pessoas em uma outra caixinha, em uma outra caixinha de importância, em uma outra gaveta. Com esses amigos, você vai, no final do ano, quando você vai encontrar na série, você vai sentar lá com ele, você vai dar boas risadas, você vai lembrar de alguma coisa que vocês fizeram e tá tudo bem. Mas você não vai falar de negócios. Você não vai falar da sua família. Você não vai falar que você tem planos de ganhar 100 mil reais por mês. Porque essa pessoa vai falar assim: nossa, 100 mil? Meu Deus. Agora, quando você está sentado em uma mesa onde a mulher gasta 100 mil na bolsa que ela comprou, você vai ver que o seu sonho de ganhar 100 mil, você fala, nossa, acho que eu tô sonhando baixo ainda. Tem gente que gasta 100 mil numa bolsa. E eu falo, queiram estar nesses ambientes, gente. Queiram estar nesses lugares. Onde você olha e você fala assim, é aqui. Eu estava nos Estados Unidos agora. Vocês sabem, eu nem tomo cerveja, gente. Eu nem, assim, muito esporadicamente. Mas como eu fui no jogo da Copa, lá você acaba bebendo, lógico, você entra no clima ali, né? Tem que ser torcedora. Vocês sabem quanto que estava uma cerveja no estádio? Uma cerveja no estádio. Estava quase 140 reais. Uma cerveja. Aí você sai num outro dia, você vai lá no shopping, você tá caminhando na rua e tem Cartier, Tiffany, Louis Vuitton. Aí você vê as mulheres saindo dessas lojas, não é com uma sacola, são com 3 sacolas da Hermès. Uma bolsa da Hermès custa quanto? Não, não deve ter bolsa por menos de 80 mil reais da Hermès. A mulher saindo da loja com 3 sacolas. O fato de ver essas pessoas consumindo isso me vai me motivar a trabalhar e entregar mais. Pensa que maravilha. Pensa que coisa boa. Você tá aqui agora nessa live, sua cabeça eu tenho certeza que está saindo fumacinha. Você já tá pensando, agora eu quero trabalhar com digital também. Agora eu quero fazer um e-book, eu quero fazer um curso, alguma coisa. Me contem aqui no chat quem tá com esse pensamento. Agora eu quero, encontrei meu nicho. Imagina você aí com a cabeça cheia de ideias e você tem 5 pessoas próximas que você conversa que também estão com a mesma vontade. Ou alguém que já conseguiu, que pode te ajudar, que pode te tirar essa dúvida. Vai ser muito mais rápido para você. Você vai conseguir com maior facilidade. Então, comecem a se associar com pessoas que já estão onde vocês gostariam de chegar. E aí você vai me perguntar assim, tá bom, Cami, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar nessas pessoas? Não é fácil. Aqui onde eu moro não tem. Eu não vou dormir essa noite. Então, olha, é a chance de criar o e-book, Maíra. É a chance. Eu falei que até meia-noite dava, até amanhã, então você vai estar até com a página de vendas pronta já.
Mas aí vocês podem estar pensando, tá bom, Camila, mas parece ser fácil, né? Como que eu vou me associar com essas pessoas? Se aqui onde eu moro não tem ninguém, por exemplo, que trabalha com digital. Não precisa ser a pessoa do digital. Você pode conversar com um super empresário, com um super vendedor. Imagina você ir conversar com um vendedor, ele precisa bater aquela meta por mês, porque senão ele vai ser demitido, porque senão ele vai ser mandado embora. Pode ter certeza que todos os macetes que ele te passar ali vão contribuir muito, muito, muito para o seu negócio. Independente se você é veterinária, se você é médica, se você é professora, você precisa ser uma boa vendedora. Se você não souber vender, nada vai dar certo. Você tem que se vender e vender o seu produto também. Como que essas pessoas vão me dar espaço se eu ainda sou desconhecida? Se elas ainda não me conhecem? As pessoas se aproximam de quem acrescenta na vida delas. Foi isso que eu fiz, que eu apliquei na minha vida e é isso que eu indico vocês também aplicarem. Utilidade. Enquanto você pensa, como eu faço para me conectar com pessoas importantes? As pessoas importantes pensam, quem eu posso conhecer que vai facilitar a minha vida? Pegaram a chave? Como eu posso me conectar com aquela pessoa? Porque eu preciso de 5 pessoas que já estão lá onde eu quero alcançar, certo? Como que eu faço para chegar até elas? Essas pessoas que já estão lá, o que elas mais precisam são de pessoas que ainda não chegaram lá, mas que podem facilitar a vida dela. E o servir que eu digo para vocês não é apenas do ato servil, de prestar um serviço, mas sim da sua competência, da sua criatividade, da sua agilidade. Eu preciso me conectar talvez com essa pessoa. Como que eu posso chegar até ela? Porque se você chegar, por favor, me ajuda, já acabou para você. Nós somos todos iguais. O que acontece é que um já está no seu potencial, um já se posicionou e o outro ainda não. Então chegar assim, ai, por favor, me ajuda, esquece, gente. Os relacionamentos, eles são feitos por trocas. Nem tudo é sobre dinheiro. É sobre o que você entrega, é sobre o valor que você tem. Como que você pode contribuir na vida de alguém para você ir crescendo mais? E Salomão já diz isso. Se associe a pessoas, vai ser mais rápido para você. Vai ser mais rápido, você vai conseguir chegar antes. Você vai fazer uma parceria, você vai fazer uma collab. Essa questão de utilidade, eu gosto muito de falar aqui para vocês, porque foi o que me ajudou a hoje chegar onde eu estou, a hoje conseguir as oportunidades que eu tenho. E eu trago muito isso aqui para vocês porque é muito importante, independente da profissão, independente da posição que vocês queiram chegar. É muito importante. É mais difícil quando nós ainda não temos influência, é mais difícil quando nós ainda não temos os seguidores, quando nós não temos os conhecidos, mas se você usar a sua utilidade com sabedoria, vai se tornar um pouco mais fácil. Em alguns momentos, você não precisa ter muita coisa. É o seu jeito que vai te colocar nesses lugares, é o seu posicionamento. Por isso que construir a sua imagem de credibilidade, a sua imagem de autoridade. Porque por mais que você não seja expert naquele assunto, a sua imagem vende, a sua imagem credibiliza. Então você acaba sendo mais convidada, sendo mais chamada. Eu falo assim, network, sempre façam independente com a pessoa que for, sempre estejam ativas, estejam abertas. Sempre estejam ali, sejam a pessoa certa na hora certa, sejam úteis. Você nunca vai perder por ajudar uma pessoa, por dar algo a alguém, por falar algo de bom a alguém. Se as pessoas não te retribuírem, tá tudo bem. A sua parte você fez. E pode ter certeza que você vai ser lembrada. Caso aquela pessoa ali não te valorizou, pode ser que alguém do lado ouviu, alguém do lado percebeu, alguém do lado te notou.
e vai lembrar de você. Uma hora ou outra aquilo vai voltar pra você. E eu sou a prova viva de que isso acontece. Tudo que você faz de bom pra alguém, por mais que você não tenha retorno naquela hora, em um outro momento, de uma outra maneira, vai retornar pra você. O ruim também, infelizmente, da mesma forma. Outro ponto, não tente também, porque você sabe que, eu preciso me conectar com essas pessoas, eu preciso começar a aparecer mais, então não tente se fazer ser vista a todo custo. Aquela pessoa que anda com os holofotes aqui, me olhem, me notem, pelo amor de Deus, me olhem, me notem. Não seja um fã de ninguém. O fã, quando você se coloca como fã de alguém, você já se coloca níveis abaixo. Eu mentorei uma atriz global que todo mundo conhece e uma cantora sertaneja muito famosa que todo mundo conhece. Com certeza vocês já cantaram as músicas delas aí também. Quando elas chegaram, eu pensei, e agora, gente? O que eu faço? Eu quero tirar uma foto. Só que eu sabia que se eu me colocasse diante delas, hoje acabaram se tornando amigas. Eu sabia que se eu me colocasse diante delas com esse deslumbre, eu perdi toda a minha credibilidade. Acabou pra mim ali. Então a maneira de tratar com elas foi como? Natural. Quando você se coloca como fã, você perde sua credibilidade. E lembrem sempre, quando vocês se conectarem com essas pessoas, vocês não precisam ser pessoas perfeitas, mas vocês precisam ser pessoas confiáveis. Vocês precisam ser pessoas leais e pessoas úteis. Talvez hoje, na realidade que você vive, talvez hoje você não tenha esse acesso ainda, mas você tem o quê? Uma boa educação, uma boa conversa, uma boa aparência, discrição, para não ficar, ai meu Deus, olha essa cantora que chegou aqui. Pontualidade, palavra, simpatia, generosidade, humildade principalmente. Isso aqui, dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. Já vai te colocar passos além. E o que é fazedora? A fazedora é o quê? Vai terminar a nossa live aqui e não vai só ficar pensando. Ela vai pegar o computador. Agora eu vou começar a produzir alguma coisa. Gente, só faz. Faz. Só inicia. Só começa. Só inicia. Depois se organiza. Depois você vai encontrar pessoas. Quando você estiver no caminho certo, Deus vai te trazer as conexões exatas para você. Como a Maíra falou com sua resposta de oração. Ela pediu, Deus colocou a pessoa, tá aqui, para te ajudar. E isso acontece com vocês também. Quando vocês começam, é assim, dá o primeiro passo que Deus vai abrir o caminho. Só começa, vai, não tenha medo. Vai dar certo. Se você não souber, pede ajuda, se conecta com pessoas, sai da zona de conforto, porque só ficar pensando, planejando, quando eu receber, quando eu me mudar, quando eu pensar, quando eu me casar, quando eu. Não, é hoje, gente, é agora. Já passou. Quando eu falei agora, já passou. Olha só, agora passou, não volta mais. Então você não tem mais que ficar postergando, você já sabe o que precisa ser feito. Então contem com a minha ajuda. Hoje foi a nossa segunda aula. Amanhã é a nossa aula de fechamento e é a aula também onde eu vou abrir o nosso acompanhamento de 90 dias. Se em uma aula, falei para vocês que em uma aula, em 2, 3 horas vocês conseguem montar um produto, imagine 90 dias acompanhadas por alguém que já conseguiu o que vocês não conseguem fazer.